Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Assessor Outlier. Aqui no canal a gente vai estar falando sobre boas práticas, todo o conhecimento, toda a bagagem que eu vivenciei no mercado financeiro. São mais de 4 anos trabalhando no mercado financeiro e também diante da comunidade que eu montei, que eu fundei, que é a comunidade Assessor Outlier. Nela, eu venho trocando boas práticas com vários assessores de vários escritórios e várias corretoras. Então tá bem legal. Tu pode estar participando dela e conhecendo um pouco mais do projeto aqui embaixo. E antes da gente falar um pouco mais sobre o tema aqui do episódio, que é quanto ganha um assessor de investimentos no Brasil, eu vou estar falando quem sou eu. Então eu sou o Jonas, eu fui assessor de investimentos, construí uma carteira de 120 milhões do zero em 2 anos e depois fui team leader, fui team manager também, então eu entrevistei assessor, já desliguei, fiz gestão e muitos outros pepinos que a gente vai tendo ao longo da carreira. Mas vamos lá, vamos para o que interessa e antes da gente já ir para o que interessa, só mais uma coisinha, ativa a notificação, também se inscreve no canal e dá um like aí para ajudar o projeto a crescer cada vez mais, beleza? Bom, eu vou estar entrando em alguns assuntos aqui, tá? Mas boa parte deles vão ser mão na massa mesmo, eu vou estar compartilhando a minha tela. Eu podia muito bem estar pegando o site do Glassdoor, que traz a média salarial das profissões no Brasil. Ali eles vão falar algo na casa de 18 mil reais, mas a ideia desse vídeo é trazer muito mais do que quanto ganha um assessor de investimentos. Eu vou trazer como que eu calculava a minha receita, o meu comissionamento dentro do escritório enquanto eu era assessor e como que os meus assessores também calculavam. Então, vai ser bem mão na massa mesmo, eu vou estar compartilhando aqui como que eu fazia esse cálculo, tá? E, bom, é legal de tu estar entendendo também que existem 2 modelos de comissionamento. Tem um modelo de comissionamento que é fee-based, ou seja, o assessor vai estar ganhando um percentual sobre todo o patrimônio da carteira dele, é um percentual fixo. Aqui no Brasil a gente até mesmo chama por FII fixo, então tu combina ali um FII, uma comissão fixa. Por exemplo, eu vou estar captando um cliente de R$1 milhão, tá? E com esse cliente de R$1 milhão, a gente acordou que eu vou estar ganhando uma comissão de 1% ao ano sobre esses R$1 milhão. Então eu vou estar ganhando R$10 mil de comissionamento sobre o patrimônio desse meu cliente, tá? Não é líquido ainda, a gente tem que descontar imposto e a gente vai ter que também descontar a parte do escritório da corretora, tá bom? Então a gente tem esse detalhe. E existe também o Commission Based, que é o modelo de comissionamento tradicional, que é a maior parte, a maior prática aqui no Brasil, né? Que é o comissionamento sobre o produto. Então, um produto de renda fixa vai comissionar em X, o produto de fundo imobiliário vai ser um comissionamento de Y e de ações vai ser de Z. Então, dependendo do tipo de produto, comissiona mais, comissiona menos, alguns comissionam com recorrência, outros comissionam na cabeça, como a gente fala, que é na hora da boleta da venda. Então, eu faço ali uma venda de R$100 mil do produto, recebo comissionamento na hora, como se fosse um comissionamento de um apartamento. Já outros é um comissionamento como se fosse de um Netflix, que tu tem uma recorrência e tu vai recebendo todo mês ali a tua comissão, né? O teu bônus, tá? Então, resumindo, são esses 2 modelos. É legal que tu entenda que existem esses 2 modelos antes de tu entrar no escritório ou, né, de estar escolhendo o modelo que tu vai estar atuando, colocando na prática. Não existe o certo e o errado. Nos Estados Unidos, que é uma economia que está há 10 anos na nossa frente em relação ao mercado financeiro, lá mais de 80% do mercado já é fee-based, ou seja, fee fixo. Eu até tenho um estudo que eu montei aqui, eu posso estar compartilhando também sobre escritórios que já tem esse modelo aqui no Brasil. Eu cheguei a fazer testes de cliente oculto também com eles para entender como que era a abordagem, quais são as taxas que eles cobram e por aí vai. Então, é um modelo que muita gente fala que vai ser o futuro porque ele tende a ter menos conflito de interesse, mas ainda assim tem, tá? Tem conflito de interesse.
que são o assessor vai estar sempre querendo clientes com mais PL, mais patrimônio, então ele deixa de atender os clientes menores, mas esse é um conflito que também existe no commission based. E tem um outro conflito de interesse, que é o conflito de o assessor não tá ligando para oferecer produto de qualidade, né? Porque ele tem o dele garantido, então independente do cliente comprar ou não comprar o produto, o assessor vai estar recebendo aquela taxa fixa que ele acordou lá com o cliente. Então tem esse conflito, tá? Em contrapartida, no commission based, tem o conflito de produtos. Por exemplo, vai ter um produto que paga uma comissão de 5 mil reais e um produto que paga uma comissão de R$ 1.000. Qual que tu vai vender? Tu vai vender o de 5 mil, né? Independente de ele ser bom ou ruim, tu vai olhar a comissão ali, pô, é muito mais atrativa, vou estar vendendo esse produto aqui. Igual um imóvel. Tem um imóvel que paga uma comissão de sobre 5 milhões, tu vai dar preferência na venda para esse imóvel de 5 milhões de venda, né? Se tu fosse um corretor de imóveis. É a mesma coisa. Então, assim, a média, já indo para uma média salarial, tá? Olhando para a intuição e ainda não entrando no estilo mão na massa, que é compartilhando a tela aqui com vocês. Olhando a média salarial do Brasil, que nem eu falei ali no Glassdoor, apontava 18 mil reais mais ou menos. Fica nessa casa, vai depender muito da tua carteira de clientes e também do modelo que tu tem em relação a produtos. Porque assim, eu já vi assessores no meu time, por exemplo, recebendo 3 mil reais de comissionamento no final do mês e já vi assessores recebendo 30 mil reais ou 100 mil reais. Então, tem muita divergência. Mas o que um assessor de... Vamos lá, digamos que... Vamos pegar um assessor que tem 30 milhões de carteira, tá? Ele pode estar recebendo 3 mil ou 10 mil reais. Eles podem receber essas duas situações. Mas o que o assessor que vai ganhar ali 10 mil reais no final do mês está fazendo de diferente do assessor que está recebendo 3 mil? Ele está fazendo uma alocação mais agressiva. Ou ele está sabendo alocar da maneira correta, da maneira mais certa para beneficiar ele. Então, tem sim essa diferença. E como que a gente descobre isso? Como que a gente chega na solução para estar alocando da maneira mais correta para receber os 10 mil ao invés de receber os 3 mil reais? Para isso, existe uma ferramenta de acompanhamento que eu vou apresentar aqui nesse vídeo para que tu possa estar controlando as tuas boletas e a tua receita. É importante que tu tenha ela em mãos para tu estar tendo uma ideia de qual vai ser o teu salário no final do mês, né? E para tu poder te organizar nas tuas finanças também, tá certo? Então, dentro de uma média também de assessores que eu tinha lá no time, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um assessor júnior que tem até 25 milhões de carteira, ele na média vai estar ganhando uns 5, 7 mil reais, podendo chegar a 10, tá? O assessor pleno, que vai ter de 25 a 50 milhões, ele já começa a ganhar um pouquinho mais de 10 mil. E o assessor sênior, que tem mais de 50 milhões, ele está na casa dos 15 mil, podendo chegar a 20, se for mais agressivo. E um assessor que tem mais de 100 milhões de carteira, ele pode tranquilamente ganhar mais de 20 mil todos os meses. Então essa é a média salarial que eu vi na prática. E também tem aquelas receitas absurdas de 100 mil reais para cima. Eu já tive em um mês meu. E isso vai acontecer quando tu fizer uma boleta, uma venda de um produto que é esporádica, é outlier. Então tu vai fazer uma baita de uma alocação, mas é algo assim que não acontece com frequência, né? Tu vai ter que encontrar ali um cliente, um baita de um cliente com um baita de um PL, procurando um produto que paga bastante comissionamento. Mas sim, pode acontecer e isso é o legal da assessoria. Eu costumava falar que a gente vivia em cima de uma mina de ouro, todos os dias a gente estava lá procurando o ouro, né, o diamante, até bater na pedra certa e encontrar a pedra preciosa. Então é mais ou menos isso que acontece na assessoria. Bom, e como fazer o cálculo, né? Agora vamos aqui para a parte que é mais mão na massa mesmo. Eu vou compartilhar minha tela do computador. Bom, galera, vamos lá então, vamos continuar nosso conteúdo bem mão na massa mesmo. E aqui eu preparei um início de uma planilha que eu vou estar construindo com vocês nesse vídeo
Mas antes da gente estar construindo a planilha, eu quero mostrar como que é o cálculo ao longo do ano, tá? Então, o que a gente vai precisar entender aqui? Tudo vai partir. O cálculo base vai ser em cima da custódia, da carteira de clientes que vocês vão ter como assessor de investimentos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Para exemplificar, para facilitar as contas de 100 milhões de reais, beleza? Então, tá aqui, ó, 100 milhões de reais. E aí, em cima dessa custódia, existe um indicador chamado ROA. O que é o ROA? É quanto de receita que a gente consegue gerar em cima dessa carteira, tá? E aí eu vou colocar o ROA. Ah, desculpa, é a receita anual, tá? Então, é ao longo do ano. E eu vou colocar um E aqui no final também, porque quer dizer que é ROA escritório. Então, é a receita que eu gero para o escritório no qual eu trabalho. Não é a receita líquida para mim ainda, tá? E um ROA, na média, hoje, quando a Selic ela sobe e fica mais complicado de fazer dinheiro, fica na casa de 0,5% ao ano. Eu vou colocar dois cenários, tá? Um cenário de 1% ao ano quando a Selic está mais baixa. E um cenário também de 2%, que é quando tu é júnior e tu faz bastante captação e segmentação de base ao mesmo tempo. Ou seja, tu capta o cliente e já segmenta ele para a mesa, tá? O que é importante entender aqui, o ROA ele vai ser muito impactado pelo cenário. Então, se a Selic subir muito, pode ficar um pouco mais complicado de captar, de fazer receita, sim, impacta um pouco. Então, a média dos escritórios está fazendo isso aqui hoje, tá? Com a Selic quase em 14, 13% ao ano. Então, a média é essa. Mas quando a Selic está mais baixa, a média sobe ali para quase 1% ao ano, tá? E outra coisa que é legal de falar aqui, que quando a gente é júnior, o nosso ROA tende a ser maior, porque se a gente tiver essa possibilidade de captar o cliente e já segmentar, né? E também, claro, ao longo do tempo, conforme a nossa carteira de clientes vai aumentando, o nosso ROA tende a diminuir. Então a nossa carteira vai subindo e o ROA ele vai caindo aos pouquinhos. Então a gente tem que ter isso em mente já, não é algo linear, tá? Obviamente a tua receita no absoluto ela vai subir bastante conforme a tua carteira vai subindo, mas o percentual aqui ele vai tendo uma pequena correção, tá? Por que isso? Porque a gente não consegue ficar toda hora boletando o cliente, fazendo a venda de vários e vários produtos em cima dele, né? Então, por conta disso, ele vai caindo aos pouquinhos, tá? Então, beleza, vou pegar aqui, ó, o ROA, beleza? Isso aqui é o ROA ano e aqui vem o ROA final, que seria o teu ROA. E o que é importante entender aqui, né, que a gente vai ter um repasse. Então, como que é o repasse do escritório para ti? Daí vai depender de cada escritório, cada situação. É legal que tu entenda aí como é que é a tua, para tu tá colocando isso no papel aí na calculadora. A minha era na casa de 1/3 líquida já, então eu pegava isso aqui e dividia por 3, mas vai depender, tá? A tua pode ser um pouco maior, menor, tem que ver como é que é. E ainda tem que ver como é que é a situação do imposto. Então eu falei líquida, né? Já é descontado o imposto. A tua tem que confirmar se é bruta ou líquida e colocar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui o percentual. Fechou. Ó. Então é bem isso aí mesmo, ó. Tá? E agora vem mais uma informação importante que é o ROA ao longo do mês. Então vai ser o quê? Ó, perdão, vamos calcular no ano, tá? A receita no ano. Vou botar mais uma aqui.
que eu estou fazendo aqui, ó. Então, por exemplo, um assessor que tem 100 milhões de carteira e tem um ROA de 0,5% ao ano, ele está gerando 500 mil reais de receita para o escritório. E como que fica para o assessor? Vamos calcular aqui, ó. Isso aí. Então, já o assessor, ele vai ter um terço daquela receita. Então, é isso aqui, ó. Ele vai estar recebendo 166 mil reais ao ano. E agora, vamos pegar a receita mês. A gente vai pegar esse e dividir por 12, né? Ó, 14 mil reais ao mês. Isso falando de um ROA de 0,5%, tá? Que é um ROA, é a média do mercado hoje, é o que o mercado está praticando, mas muitos escritórios conseguem chegar a 1%. Então, vamos fazer essa simulação aqui também. Vamos ver aqui, ó. Ó, então um assessor e um escritório fazendo uma alocação, não digo agressiva, mas né, um pouco melhor, ele vai estar gerando 1 milhão de reais de receita ano e para ele, vamos ver quanto que ele está colocando no bolso aqui, vai estar colocando quase 30 mil reais no bolso todos os meses. Já um assessor júnior, não vamos colocar 100 milhões, vamos colocar uma carteira de 10 milhões, por exemplo. Vamos ver quanto que ele vai estar gerando para ele com o ROA a 2%. Ó, já consegue gerar ali 5 mil reais para ele. Tá? Gente, e assim, ó, esse repasse aqui de um terço, ele é baixo, tá? Ele é bem baixo. Já vi escritórios praticando um ROA bem maior. Na verdade, esse aqui talvez seja um dos mais baixos que tem no mercado. E tu pode estar com um repasse aqui maior, tá? Espero que sim. Vamos colocar um repasse um pouco maior, ó. Ao invés de 0,33, que era o meu, vamos colocar 0,4. Ó, a situação já muda, tá? Mas não é esse repasse que vai mudar a tua vida financeira, tá? A gente tem que se atentar a isso. A gente tem que cuidar, assim, que tem muito mais variáveis em jogo, tá? Por exemplo, se o escritório te dá leads, te dá lista, te dá uma estrutura para aprender, para te capacitar, tem uma estrutura com um processo já bem definido que vai te pegar na mão e te levar até uma carteira grande. Se ele te dá internet, computador, água, café, sala de reunião, tudo isso é importante na hora de definir o repasse do escritório para ser uma relação justa empresa com assessor. Beleza? Então, já poderia muito bem terminar o vídeo aqui, acho que já deu para explicar bastante coisa. Então, quanto ganha um assessor de investimentos tá aqui, ó. Esse aqui é o cálculo para tu estar fazendo. Mas tem um porém, a ideia não é terminar aqui. A ideia é estar falando um pouco mais sobre essa planilha que me ajudou bastante a entender quanto que eu ia ganhar no final do mês de receita e também a entender quanto que cada produto me comissionava. E isso começa a fazer muito mais sentido, começa a entender as regras do jogo, a gente vai, enfim, conseguindo fazer um salário melhor, uma vez que a gente entende essa planilha aqui, tá? E eu fazia uma atualização praticamente diária, porque enfim, eu era bem apaixonado, assim, por entender como é que estava a receita, eu achava isso muito atrativo. Tu pode estar fazendo semanal, mensal. A ideia é que tu não perca muito tempo em cima dela, mas que tu tenha ela para acompanhar e possa estar sempre atualizando, tá? Então, como que ela funciona? A gente vai ter um cálculo bem parecido. Então, a gente vai ter o tipo de produto, a receita da corretora, a receita do escritório e a receita líquida. Então, o tipo de produto, a gente vai estar falando de oferta pública, a gente vai estar falando de COI, a gente vai estar falando de
renda fixa da plataforma. A gente vai estar falando de home broker, futuro. Me fugiu os termos aqui, mas enfim, tu pode ir elencando todos os tipos de produtos. Câmbio também vai ter, né? Fundos de investimentos, seguro de vida, e por aí vai. Acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, vai elencando todas as fontes de receita que tu tem aqui e daí tu tem que procurar depois os relatórios de cada tipo de produto e vai somando, ou tu coloca o volume de cada alocação que tu vai tendo em uma aba nova. Tu pode fazer isso também, ó. Vamos dar um exemplo. Vamos chamar essa aba aqui de COI. Então tem ali o cliente e o volume. Então eu tenho o Jonas, o Valdir, o Fernando e a Jéssica. Que foi 100 mil, 50 mil, 30 mil, 200 mil. Faltou um zero aqui. Beleza, ó. Então tá aqui a minha planilha de controle. Então a cada boleta que eu vou fazendo, eu vou inserindo aqui os volumes de boleta nos clientes, tá? Para ir controlando. Isso do mesmo mês, tá? Não posso usar meses diferentes, senão vai dar divergência. E aí aqui, o que eu faço? Vou ter que adicionar uma coluna. Vou chamar de volume. E aqui no COI eu vou pegar a soma disso aqui. Beleza. 155 mil reais em boleta de COI. E daí, aqui eu vou colocar o comissionamento da corretora, tá? Eu posso pegar um percentual, talvez fique até melhor. Receita percentual corretora. Vamos supor, tá? Digamos que seja de 3%. Qual que vai ser a receita da corretora? Vai ser isso vezes isso aqui. E aqui vem a receita escritório, né? Como que funciona? Geralmente se pega esse valor e divide por 2. Geralmente é isso, né? Ou COI, digamos que seja de 1 para 1. E daí aqui tu coloca o teu repasse para estar sabendo quanto que tu vai receber. Repasse líquido, por exemplo. Ó, então pega aqui vezes este. Fechou. Então esse volume aqui, tá certo essa soma? Tá certo. Essa soma vai me dar isso aqui de receita líquida no final do mês. E aí para os outros, tu vai ter que entender mais ou menos como é que funciona a regra do jogo. Vamos lá. Oferta pública. Oferta pública vai entrar oferta de fundo imobiliário, renda fixa. Vamos escrever aqui, ó. Oferta pública. Vamos lá, vamos somar aqui. Fechou. Ó, receita corretora, digamos que seja de 1,7%. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Isso aqui tudo é coisa da minha cabeça. Vamos pegar aqui a receita da corretora, 9 mil e pouco. Receita escritório, repasse líquido, vai ficar bem parecido. Esse aqui é fixo, na verdade. Ó. Fechou. Então tu vai fazendo esse passo a passo para cada tipo de produto e no final, tu vai ter o total. Então tu faz uma soma aqui. Feito. Tá aqui o teu salário final.
Isso aí. Gente, então, quanto ganha um assessor de investimentos? Depende, vai depender da alocação que o assessor está fazendo. Como vocês puderam ver aqui, cada tipo de produto vai ter um comissionamento diferente e também depende muito da carteira que o assessor tem, no modelo de captação, relacionamento ali do escritório e também do repasse, que é o acordo que o assessor vai fazer junto ao escritório ou o modelo do escritório que já vem pronto, tá? Então depende de vários fatores. E aqui eu já trouxe um resumo, daí seria um resumão do geral que acontece, coisas que eu sei que eu vejo no mercado, dos trabalhos de consultoria também, de escritórios que eu já atendo. E, enfim, a gente vai pegando. E também lá do time que eu tive, que eu gerenciei, né? Eu já tenho uma noção bem boa de quanto que um assessor ganha, mais ou menos nessa faixa. Então, espero que tu tenha gostado. Se tu ficou com qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu também vou estar disponibilizando uma ferramenta parecida com essa, só que bem mais avançada lá na comunidade Assessor Outlier. Tendo interesse, clica aqui embaixo, tu vai lá para a nossa página de vendas, né, onde tem todas as informações e depois para o checkout para fazer a compra e se tornar um membro da comunidade. Vai ser bem bacana te ver por lá, tá bom? Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.